É bem isso. Sim, então eu tive o responsável por executar um desenho de caráter, diria, fantástico, lendário. Poderia ser um cavaleiro mau, ou melhor, um cavaleiro bom com um personagem mau. Tenho que caracterizar esses dois personagens, enquadrando-os em um sistema de liberdade, já que o espaço que me deram é livre, sem restrições de texto. Então, estou na frente da minha folha em branco e começo a pensar em como importar toda a água. A composição. Então, desde que me pareceu que no texto o personagem mais malvado tem um detalhe maior, eu posso começar a pensar em colocar, apesar de tudo, talvez uma cena em close. ou seja, indicando genericamente com uma massa assim, e obviamente deixando aquilo vazio. Ele deveria ser um cavaleiro. Nada. Não, dá. No próximo De época episódio. fantástica, posso colocar mais ou menos atrás. Então, vejo se a composição das duas coisas. Me satisfaz. Então, se o close-up do personagem principal e o plano de fundo são isso. Secundário, como deveria ser. E me parece que, assim, a coisa possa ficar bem equilibrada. Dispostas, assim, a grandes linhas, aquelas que podem ser as duas massas da composição. Posso passar rapidinho, com os detalhes. Então esperamos criar um personagem que isso poderia ser um mago malvado, um príncipe mau que precisa ser caracterizado das conotações para que o reconheçam facilmente pelo que é. Então vamos talvez fazer um rosto para ele bem cruel. O que pode tornar mais, digamos, caracterizado e até mais atraente, por assim dizer, um personagem desse que é um pouco maligno. Pode-se fazer mais. Um penteado da sala. No próximo episódio, eu diria bagunçada, que aliás serve também para isolar o personagem do segundo plano. Vamos caracterizar mais um pouquinho. O rosto será bem marcado, porque nos desenhos é preciso sempre acentuar o caráter nesses casos. Este caso negativo do personagem. Pode-se talvez colocar Uma barbicha meio malvada. É assim que pode ser. Um pouco de criatividade naquelas poucas coisas que se pode ver, que neste caso é uma espécie de colar redondo que serve para unir toda a imagem, quer dizer, constituir uma espécie de bloco. Então, tendo um espaço semicircular, assim podemos brincar, por exemplo, com uma série de colares, ornamentos variados, mesmo sendo malvado, mas também um homem de ação, pode-se fazer uma alusão. Tem uma espécie de armadura feita de escamas. No momento, as escamas, do ponto de vista figurativo, são sempre muito produtivas. Perfeito. Torna mais evidente com uma sombreada. Tudo ao redor. Vamos fazer profundas rugas de pensamento. E sendo malvado, ele também pode ser uma pessoa inteligente. Muito frequentemente acontece e temos algo mais ou menos desenhado, né? Os detalhes do personagem em primeiro plano. Agora se trata de colocar aquela no segundo plano, que obviamente deve permanecer um pouco menos. É que somos marcados como visível em relação à primeira, mas mesmo que deva ser mais leve, ainda podemos brincar com isso. Com alguns efeitos, por exemplo, pode-se obter, já que temos essa área do cabelo, do personagem principal,
que deve ser destacado. Pode ser feito muito escuro a figura, deixando evidente a parte mais importante, que é do cavaleiro bom, que, por outro lado, a propriedade mais clara. Então, está combinado, né? Olhe bem para a armadura, para a sela do cavalo. Até o cavalo terá um barco. Obrigado. Então, o príncipe guerreiro será um cavalo de batalha. Era um cavalo, diria, o carinho, com um cavalinho de força, mamma mia, o garanhão, encontrando bastante robusto para suportar o peso na armadura. A esse ponto, eu diria que o desenho completo está bem definido. Talvez só faltem alguns ao protocolo para tornar toda a composição um pouco mais detalhada a esta altura. Poderíamos adicionar um belo rabo ao cavalo, que me traz um elemento, digamos, gráfico superior, assim. Aí faz alguns ajustes na sela do cavalo, que forma uma espécie, digamos que, para complementar a curvatura do cabelo. É muito importante no desenho encontrar elementos que se encaixem. Ordeno, neste caso, a curva da sela que se conecta com a curva dos cabelos e o rabo de cavalo, que serve para trazer um elemento gráfico no cantinho lá em cima, que estava meio desprotegido, que fica, praticamente precisaria de algo que destaque mais a figura do cavaleiro ao fundo. Nesse ponto você pode até mesmo introduzir um elemento, talvez de paisagem, ou que poderia ser uma espécie de esporão rochoso com uma construção que, sem precisar fazer um cartaz, poderia ser uma espécie de torre, uma construção que se mistura bastante com a paisagem, sendo também feita de pedras, e aqui ele permite, talvez destacando as sombras das pedras ao fundo, para evidenciar a estrutura, por cavaleiro em segundo plano. Quanto ao cavalo, pode-se colocar uma boa sombra, de forma que sublinhe a linha do pescoço e a faça parecer mais profunda. Mais pesado, mais armado, mais como um cavalo de batalha, eu diria. Talvez adicionar algum elemento decorativo. É isso que o torna bastante completo, voltando a falar de outro personagem. Os elementos que os tornam malévolos, segundo o texto que preciso ilustrar, são obviamente a expressão dos olhos, e tem você expressões faciais, os zigomas bem marcados, o nariz que se supõe ser bastante torto e inferior, e o contorno da boca muito, muito, muito cruel. E para chegar a esse ponto eu acho que temos. Coloquei os traços essenciais para depois eventualmente completar a ilustração com a técnica que quiser, a caneta, as cores, mas o que importa é ver isso, o trabalho de construção da imagem, e que deve ser feita de elementos equilibrados, ou seja, um rosto em primeiro plano neste caso, que tem, por exemplo, a testa deixada branca para contrastar com as massas escuras do segundo plano. Um indício de modos de vestir que, embora esteja incompleto, pode dar uma ideia geral do que poderia ser a figura do personagem. Um elemento de fundo
Neste caso, como se trata de uma história que poderia ser uma fábula, uma lenda, poderia ser um cartaz, um bolo, de qualquer forma, é algo que completa, diria eu, a história que deve ser representada com este projeto. Nestes desenhos que vou mostrar, pode-se ver a técnica diferente usada, neste caso a uma preto e branco feito com um pincel, e com as áreas escuras feitas com pincel, que é uma técnica bem simples, porque oferece um tipo de reprodução bem boa. Este outro desenho, por outro lado, é com uma técnica diferente. Aqui há umas tintas coloridas, que são aplicadas com efeitos obtidos com agotejamento da água e de outra cor sobre a cor fresca, e depois são finalizados também com a caneta ou com lápis colorido. Essa é uma técnica muito interessante, mas que faz a diferença. Defeito de ter problemas na reprodução, porque é bastante complexo, mas como às vezes é necessário, temos que fazer. Pode-se observar a grande variedade de temas que temos que enfrentar no nosso trabalho. Da Guerra Civil Americana até um tubarão, um barco, uma ilustração que eu diria gráfica, genérica, ou um tema histórico que pode ilustrar também um livro de leitura, um artigo dedicado a temas históricos, ou até uma capa, geralmente aventureiro, neste caso a capa de uma publicação de histórias em quadrinhos. Além da atividade propriamente dita de desenhista e ilustrador, também acompanhei a profissão de desenhista de quadrinhos. As histórias em quadrinhos são um gênero muito particular, mesmo que eu considere isso um pouco uma afiliação à ilustração, porque bem no fundo são uma série de ilustrações acompanhadas de um texto. E também é um trabalho, devo dizer, muito difícil e cansativo, mas é muito interessante porque oferece essa possibilidade de unir palavras às imagens. Nem sempre há uma perfeita identidade de pontos de vista entre o roteirista e o desenhista. No meu caso específico, estou quando pude, porque isso nem sempre foi possível. Tentei escrever eu mesmo os roteiros dos quadrinhos que desenhava, e devo dizer que isso me deu uma maior liberdade ao comparado a outras soluções. Outra coisa que eu sempre tentei, por inclinação pessoal ou pelas minhas convicções, fazer na história em quadrinhos é sair do enquadramento clássico da página, dividida em 6, 8, 10 quadrinhos, e tentar fazer layouts que fossem ao mesmo tempo claros e expressivos, mas que saíssem um pouco do padrão usual do quadrinho clássico. A esse respeito existem de fato escolas diferentes, muitos insistem que a verdadeira comédia seja aquela marcada por quadros muito bem definidos. Eu pessoalmente não, e por isso sempre pude os quadrinhos que justamente se adequassem a esse estilo de desenhar. Para fazer este trabalho, além disso, ter uma forte percepção das coisas, observar tudo ao redor, cerca. Porque o desenhista, de fato, é levado a enfrentar novos problemas a cada momento de sua atividade. Vou exemplificar, pode-se pedir para desenhar, seja você um artista, um carro, um aborígene da Austrália, sei lá, uma pirâmide do Egito. Ele deve sempre estar pronto para
enfrentar esses problemas. O que é um problema? Dos lados mais inquietantes e difíceis da profissão, eu diria. A propósito, quando falo com jovens, eu recomendo fortemente, se eles pretendem seguir esse caminho, este tipo de trabalho. Começar a pesquisar cedo, quer dizer, todas as vezes que virem alguma imagem que atrai, seja um animal, uma pessoa, uma paisagem, e tudo o que importa para eles é recortá-la e armazená-lo em um recipiente. Recipientes numa pasta. Sempre prestar atenção às coisas, mesmo na rua, como uma pessoa anda, como uma roupa cai, pelo vento, pelo jeito de andar das pessoas. A gente deveria mesmo dizer, um futuro desenhista, você realmente aprende essa prática no dia a dia. De nos olhar atentamente ao redor, em todas as coisas, não apenas as sombras. Quase todos os autores de desenhos, ilustrações, quadrinhos, têm pontos de referência de os pintores e desenhistas que lhes são especialmente queridos, aos quais são ligados por afinidade. No meu caso, amo Gustav Klimt e Saield, que são dois autores do episódio anterior. A pior parte é que não há mais ninguém que possa ser meu amigo. E me siga, eu sou devagar.